que Adão cometeu o primeiro erro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: porque Adão não pecou, mas Eva, sendo seduzida, veio a cair em transgressão. Observe o que aconteceu. Ali no Éden ocorreu o seguinte: aquele animal ereto, que falava, que pensava, que analisava, tinha faculdade suficiente para que Satanás pudesse utilizar-se delas e introduzir o seu plano maligno sobre a terra. Satanás sabia que Deus iria ter um corpo para si mesmo no Filho chamado Jesus, fosse lá quando fosse. E Satanás sempre teve o desejo de ser semelhante a Deus ou maior que Deus. Mas ele não havia jeito de ter como criar para si mesmo um corpo. E ele fez isso vicariamente através daquele animal chamado serpente. Esse era o único meio de transformar a raça humana em duas raças. Uma raça maligna e uma raça benigna, que era a raça de Deus. Então, Eva primeiro coabitou com aquele animal. E em seguida, coabitou também com o homem, gerando assim dois filhos. Para você que acha que isso é impossível, a história está repleta de relatos de mulheres que tiveram conúbios sexuais com dois homens e engravidaram dos dois. Recentemente, o Fantástico, na Rede Globo, lançou uma reportagem falando sobre uma cidade na Bahia por nome de Riacho do Santana, onde uma jovem teve um caso com o namorado e teve um caso com outro rapaz, engravidou dos dois e teve dois filhos gêmeos em um único parto, filhos de um pai e filhos de outro pai. Deus deixa isso bem claro através da própria história. Então, no decorrer da história, o que vemos? Nós vemos um ser que fez com que a raça humana fosse colocada nesse desfecho que estamos vendo hoje. Filhos de Deus e filhos do diabo. Se você tiver dúvida, é muito simples. Basta para isso tão somente recorrer às Escrituras, porque toda a Bíblia deixa com exatidão de palavras o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus não poderia inspirar a palavra de um jeito aqui e de outro jeito ali. Porque lá no livro de Gênesis, os descendentes de Adão são chamados filhos do Altíssimo. Observe bem que Adão era filho de Deus. Porque nós vimos na genealogia, em Mateus, nós vimos a genealogia e no final nós encontramos Adão, filho de Deus. Observe e pondere em seu coração. O Espírito Santo poderia chamar Adão de filho de Deus no início da Bíblia e chamar Adão de maligno no fim da Bíblia, porque maligno era o que Adão seria se fosse pai de Caim, porque a Bíblia diz que João escreveu o seguinte: não sendo como Caim, que era do maligno, e por isso matou seu irmão Abel. Viu só como é fácil compreender? Muitas pessoas não atentam para outro detalhe simples e às vezes complica a situação quando fala sobre o nascimento de Caim e Abel e Sete. Está óbvio nas Escrituras que o nascimento de Abel e Caim foi um único nascimento. Eram partos gêmeos. Por quê? É muito simples compreender isso. Observe o que diz as Escrituras. E conheceu Adão Eva, sua mulher, e teve um filho. E teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. Observe que a Bíblia não diz assim, ó: conheceu Adão a Eva, e ela concebeu, e teve Caim. Tornou a conhecer Adão a Eva, e ela concebeu, e teve Abel. Muito embora
para que nascesse Sete, a Bíblia fala assim: tornou conhecer Adão, sua esposa, e esta concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Sete. E ela disse: me tem substituído o Senhor outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Gênesis 4, 25. Agora note que Eva não disse: Deus me deu mais sementes, mas disse outra semente, pois Sete não era da mesma semente que Caim. Caim procedia da serpente e Sete descendia de Adão. A Bíblia deixa claro que os descendentes de Sete foram chamados filhos de Deus e chamados do nome do Senhor, enquanto que os descendentes de Caim foram simplesmente catalogados na Bíblia como filhos dos homens. Quando a Bíblia diz: e conheceu de novo Adão a sua mulher, é como se dissesse que conheceu pela segunda vez, para que desse feito nascesse Sete. Viu só como é simples compreender as Escrituras? Isto é a palavra original. Você pode questionar, mas a Bíblia diz: chamou Adão a sua esposa Eva, porque ela era mãe de todas as gentes. Sim, muito bem. De fato, Eva era a mãe de todas as gentes. Mas onde diz a Bíblia que Adão era o pai de todos os homens? Você pode ainda questionar que o pecado no Éden foi comer um fruto. Tem gente que chega a dizer que foi comer uma maçã, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Deus julgaria a humanidade toda pelo simples fato de alguém comer um único fruto? Óbvio que não. Quando trata-se de homem, a Bíblia mostra na Bíblia inteira. Retrata o homem como árvores. Retrata o homem como planta, como árvore, como semente. E por esse fato devemos compreender as Escrituras pela própria Escritura. Qualquer fato, qualquer conjectura que fuja das páginas sagradas irá fazer com que você se distancie dessas verdades. Se você tiver alguma dúvida concernente a essa mensagem, a semente da serpente, queira por gentileza entrar em contato conosco através do e-mail que aparece no rodapé desse vídeo. Entre e acesse o nosso site www.asetimavoz.xpg.com.br. Estarei aqui à sua inteira disposição para esclarecer fatos como esses e fatos que ainda iremos relatar. Continue orando pelo nosso ministério e que Deus possa nos abençoar ricamente. Essa é a minha sincera oração em nome de Jesus.